Amar é dar a alguém a paz que o mundo tira. Hey Runeterra, bem-vindos ao Cantinho Yordle, e esse vídeo é um vídeo especial porque estamos comemorando hoje o Dia dos Namorados, claro, para quem tem um namorado ou que ama alguém. E nesse vídeo eu decidi pegar os casais que existiram ou que existem em Runeterra e contar um pouco da história deles para vocês. Mas nesse vídeo você não vai ver casais típicos como Garen Catarina, Ezreal Lux. Tipo assim, vai ter Rakan e Xayah, Senna e Lúcia, que é os tradicionais, mas eu decidi pegar amores que já existiram, que muita gente não conta que existiram, ok? Então, sem mais enrolação e baboseira, vamos começar. Darius Equileta. Darius, como todo mundo sabe, ele é um dos líderes noxianos. Apesar de ser um carrasco, ele já teve seu coração derretido por alguém. E esse alguém foi Equileta, um amor que começou desde sua infância. Quando eram mais jovens, Darius, Draven e Equileta entraram para o exército noxiano por meio de um general chamado Sirius. E bom, por um tempo eles tiveram um relacionamento, porém como eles faziam parte de exércitos, eles tiveram que em algum momento se separar por conta de seu dever a Noxus. E bom, eles tiveram um relacionamento há mais de 19 anos atrás, contando nos dias de hoje na história, e eles chegaram a consumar este relacionamento, na qual acabaram tivendo um filho, Decius. Só que com a separação, Darius não sabia disso e até achava que esse filho de Equileta seria de outro relacionamento com outra pessoa. Mas esse filho era sim dele. Mas quando Equileta estava prestes a contar sobre isso, sobre ele ser o pai de Decius, ela foi brutalmente assassinada com um golpe nas costas pela sua imediata que estava infiltrada própria para fazer isso. E assim Darius perdeu Equileta e junto dela se foi o segredo que um dia eles tiveram um filho. E até hoje Darius vive com um peso de dor por perder a sua amada. Camille e Hakim. Camille, ela é da família Ferros, uma das famílias mais importantes de Piltover, simplesmente porque são eles que encontram os cristais dos Braggers, que são os fragmentos de cristais Hextech, que resumindo é a família do Skarner. A família Ferros tem o lema de darei tudo pela família. Então eles não podiam ter tempo para outras coisas, senão ao progresso da própria família. E conforme o tempo passou, Camille acabou virando a representante da família Ferros. Porém, de algumas fatídicas perdas da mãe e do pai, Camille deixou esse posto para seu irmão que tanto sonhava com esse cargo, virando apenas a líder da inteligência da família. Então seu irmão começou a pesquisar mais sobre aprimoramento em pessoas. E foi uma dessas pesquisas que ele conheceu Hakim Naderi, um jovem de Belzum, que é a mesma cidade onde Samira nasceu, que sabia mexer bem com aprimoramentos em pessoas. E bom, com o passar do tempo, o irmão de Camille, confiando em Hakim, pôs ele como inventor-chefe da Casa dos Ferros. Então foi aí que eles se conheceram. Camille queria que ele fizesse aprimoramentos nela para que ela pudesse melhorar cada vez mais. Então, foi até ele pedir ajuda e foi aí que tudo começou. Hakim, assim que viu Camille, se apaixonou por ela e ele ficou determinado em resgatar ela da escuridão e do luto causado pela morte dos pais. E bom, por trabalharem juntos no aprimoramento de Camille, eles foram cada vez mais se aproximando. Os dois ficavam conversando até tarde da noite sobre as areias de Shurima. E por passarem esse tempo juntos, Camila também começou-se a apaixonar por Hakim. Mas, conforme o dia do aprimoramento dela ia chegando, os dois decidiram fazer um acordo entre si que se entregassem ao sentimento um do outro um dia antes da operação. Porque os dois sabiam que o aprimoramento seria o fim da relação dos dois. Afinal, o coração de Camille seria trocado por um Hextech, então todo o amor que ela sentia seria apagado. Porém, poucos dias antes da operação, Hakim decidiu pedir Camille em casamento e também implorou para que os dois abandonassem o clã Ferros e saíssem de Piltover e fossem embora para a cidade dele, Belzum. Essa foi a primeira vez em que Camille se viu dividida entre o sentimento e o seu dever. E mesmo não tendo aceitado o pedido na hora, ela estava sim propensa a aceitar. Porém, seu irmão Estevão, quando soube do pedido, ele se desesperou. Porque mesmo sendo líder-chefe dos Ferros, ele tinha uma saúde frágil. E ele era muito dependente
e não poderia pôr seus planos em prática sem a força ativa de Camille. E caso ela se casasse e fosse embora, ele perderia praticamente todo o seu comando, pois ninguém respeitaria ele de verdade. Então, ele bolou um plano maligno para que Camille não fizesse aquilo. Ele, um certo dia, chegou todo espancado e ensanguentado diante de Camille, que se lembrou na hora do seu fatídico dia que perdeu seu pai. E vendo o irmão naquela situação, ela percebeu que não poderia ir embora. Então, infelizmente, o plano de Estevam deu certo. Ela acabou recusando o convite de casamento do Hakim e pediu para que ele ainda agilizasse os preparativos para a aprimoração ser feita o mais rápido possível. Mesmo triste com a resposta dela, ele sabia que só ele seria capaz de fazer a cirurgia dela com sucesso. E ele queria proteger Camille, então, com muito cuidado, ele fez a cirurgia e removeu seu coração, e colocando no lugar dele um dispositivo Hextech. E depois de saber que estava tudo bem com a Camille, ele encerrou a operação e desistiu do cargo na família Ferros e foi embora. Quando Camille acordou, ela se viu sozinha no laboratório onde ela e Hakim trabalhavam juntos. Ledros e Calista. Ledros sempre fora apaixonado por Calista, antes mesmo da ruína acontecer. E bom, lendo o conto Os Ecos Deixados para Trás, pelo que eu entendi do começo, toda vez que Ledros morre, porque o Ledros, meio que o poder dele é ele morre e volta à vida, entre aspas, né, depois que ele morre, ele sempre se lembra do dia em que Calista morreu praticamente. No dia em que a ruína chegou, porque no início do conto diz o seguinte: uma poça de sangue se formara embaixo dele. O sangue vivo manchava o branco imaculado. Sua espada estava jogada ali perto, com a lâmina quebrada. Ele estava cercado por assassinos que formavam sombras em sua visão periférica, mas ele só tinha olhos para ela. Ela o encarava, mas não ouvia. Seu próprio rosto ensanguentado estava refletido no olhar dela. Ele estava deitado de lado, sua respiração estava fraca e irregular. A mão dela estava gelada, mas ele não conseguia sentir. Uma sensação de calma o encobriu como um manto. Não havia dor, nem medo, nem dúvidas. Não mais. Com os dedos protegidos pela armadura, ele apertou a mão dela. Não podia estar com ela em vida, mas estaria com ela na morte. Pela primeira vez, após o que parecia uma eternidade, ele se sentiu em paz. Olá, Ledros, disse uma voz que não deveria estar ali. Ledros era o seu nome. E bom, quem estava lá era o Thresh, esperando o Ledros reacordar de seu coma de morte. E isso leva a entender que toda vez que ele morre, ele tem sempre essa lembrança. E bom, uma curiosidade é que das Ilhas das Sombras, o único que não foi totalmente, entre aspas, corrompido foi o Ledros, porque seu amor pela Calista é tão intenso que ele não entrou em loucura total, apesar do Thresh já fazer isso e ele estar piorando sua insanidade. De todos, ele foi o único que continuou com sua mente no lugar. E bom, a gente sabe que o Ledros ele é apaixonado pela Calista e isso já é confirmado em histórias, contos e até naquela imagem da árvore do Viego e tudo mais. Porém, infelizmente, Calista foi corrompida e teve sua mente bagunçada. Então ela meio que não liga mais para Ledros, ela só anseia pela busca de sua vingança. Porém, mesmo sendo ignorado, Ledros tenta a todo custo trazer Calista de volta à sua sã consciência, mesmo que em espectro. Na imagem da árvore de Viego, na parte que fala sobre seu amor por Calista, é escrito o seguinte: para sempre cativo de seu amor por Calista. Ele passa a eternidade se vingando daqueles que a traíram. Então até mesmo pelo seu amor, ele vinga ela, mesmo que é ela que queira se vingar da galera. E até ele mesmo já acabou, entre aspas, matando Hecarim, já que foi ele quem matou Calista em vida quando ela era viva com sua lança. Então bom, esse seria um amor meio complicado, já que Ledros é perdidamente apaixonado pela Calista, porém, pelo visto, Calista não se lembra e não sente nada por ele. Ele tenta se vingar de cada um de seus oponentes para que Calista pare de buscar vingança para ver se ela volta ao, entre aspas, normal, mas até hoje tudo foi em vão.
Ashe e Tryndamere. Na história de Ashe, ela é uma mãe de guerra. E para isso, toda mãe de guerra tem seus jurados de sangue, que são basicamente maridos da mãe de guerra. E Ashe tinha que escolher seus jurados de guerra na sua tribo. Porém, ela não sabia quem escolher e não queria causar uma guerra civil dentro da própria tribo. Então um dia, Tryndamere apareceu e ela escolheu ele para ser seu jurado. Claro que obviamente não aconteceu desse jeito, mas pro vídeo não ficar muito longo, eu tô dando uma resumida na história da Ashe e Tryndamere, já que também muita gente já conhece. E inicialmente a cerimônia só foi realizada para o beneficiamento de ambos. Porém, com o passar do tempo, eles se envolveram um sentimento um pelo outro, como já confirmado. E existem até as skins Rei e Rainha dos Campeões, além das claras referências em Ashe Cupido Mortal, onde podemos ver Tryndamere no chão. Rakan e Xayah. Os dois se conheceram quando Xayah foi em busca de um artefato Vastaiez roubado, enquanto Rakan se apresentava para um grupo de humanos enlouquecidos. Depois de se distrair com a exuberante artística dança de Rakan, Xayah acabou sendo pega em uma emboscada, porém lutou e resistiu aos ataques. No meio da batalha, Rakan chegou com sua entrada triunfal e a ajudou a acabar com os inimigos. Apesar de Xayah não ter aceitado muito de início, o ilustre dançarino passou a acompanhá-la e logo eles se apaixonaram. Tanto que por isso que a Xayah tem aquelas falas para o Rakan. Senna e Lúthien. A história de amor entre Senna e Lúthien já é antiga, que ainda está em desenvolvimento. Mas, contando desde o início, Lúthien e Senna se conheceram desde muito jovens. O pai de Lúthien foi o tutor de Senna ainda jovem e foi assim que eles se conheceram. Depois de alguns anos, eles começaram um romance. Porém, pelo visto, Senna era caçada por uma tal névoa que eles tanto lutavam. Até que certo dia, Senna acabou sendo pega pela lanterna de Thresh, pondo assim um breve fim em sua vida. Mas Lúthien, decidido em trazer seu amor de volta, não desistiu de caçar Thresh para libertar Senna de sua lanterna. Caçando assim Thresh, Lúthien finalmente conseguiu derrotar entre aspas ele e libertou Senna da lanterna. Mas Senna não era a mesma de antes, claro, mas mesmo assim Lúthien se sentia em casa novamente por poder estar com ela. Hoje, eles voltaram a lutar juntos contra a névoa, e a história deles segue em curso já que estamos no meio do evento da névoa e eles vão lutar contra a névoa. Viego e Isolde. Bom, a gente não sabe a história completa desse casal, já que a gente ainda está descobrindo, mas o que a gente sabe é que Isolde era uma camponesa que sonhava em um dia virar uma princesa. Então, ela acabou de alguma forma conhecendo o Viego e eles se casaram. E bom, ele era muito apaixonado na Isolde, tanto que ele deixava seus deveres como rei/príncipe para viver inteiramente para ela. Dava os presentes mais caros para ela e só dava atenção para ela. Até que um certo dia, encomendaram a morte de Viego. Porém, erraram o alvo e acabaram acertando Isolde, sua amada que ficou muito doente, e com desespero, Viego não queria que ela morresse. Então gastou todo o dinheiro do reino com remédios, médicos e tudo mais. Tudo o que seria possível para uma cura para Isolde. Até que certo dia, Calista chegou até Viego com a solução de seus problemas. A cura definitiva para Isolde. Era necessário levar ela até o continente de Valoran, mais precisamente nas Ilhas das Bênçãos, aonde lá existiam as águas capazes de curar qualquer doença. Porém, a pessoa tinha que estar viva. Então, com o último recurso que ainda existia no reino, Viego pegou os barcos do reino e seu exército e foi até as ilhas. Porém, Isolde já estava sem vida quando chegaram lá. E os sacerdotes do lugar não queriam deixar ele levar ela até as águas, pois talvez sabiam das consequências que aconteceriam. Mas um dos sacerdotes loucos que só queria ver o circo pegar fogo levou eles até as águas. O nosso queridinho Thresh patrocinando o caos. Chegando nas águas, Viego pôs Isolde nelas. Porém, Isolde não voltou ao normal como deveria. Ela voltou como o primeiro espectro das ilhas, implorando pela sua morte. Chegando até a pegar a espada de Viego e apunhalá-la no seu peito.
e depois disso se desfragmentou em vários pedaços, nos quais foram parar numa caixinha de música, na Gwen, na Senna e outro ainda está sumido. E hoje Viego vai atrás desses fragmentos por toda a Runeterra, com sua brutal névoa comendo tudo que vê pela frente. Tudo para poder ter o seu verdadeiro amor de volta. E bom, ainda estamos descobrindo cada vez mais coisas com as novas atualizações que estão vindo por aí, então vamos ficar ligados para ver se a gente descobre cada vez mais sobre esse amor entre Viego e Isolde. Então esse foi o vídeo. Apesar de todas as histórias não terem um final tão feliz quanto deveriam, elas realmente existiram. E eu decidi contar essas histórias, como por exemplo do Dario, Esqueleta, Camille e Hakim, porque poucas pessoas contam essa história. E apesar de triste no fim, já que seus respectivos cônjuges morrem, realmente existiram. E é até engraçado pensar que o Darius e a Camille já tiveram seu coração derretidos por alguém. E bom, para finalizar esse vídeo, eu desejo a todos um feliz Dia dos Namorados. Então, acabando esse vídeo, vai na pessoa que você ama, pessoalmente, por mensagem, sei lá. Diga o quanto você ama ela, porque pode ser que amanhã ela não esteja aqui para você poder dizer isso. Então, aproveite ao máximo o tempo que você tem com essa pessoa. E se você não tem alguém com quem passar esse dia, passe com sua família, com quem você também ama. E acima de tudo, não esqueçam que antes de você amar alguém, você tem que amar a si próprio. Já que hoje em dia poucas pessoas entendem essa questão de amor próprio. Mas saiba que para você conseguir amar alguém primeiro, você tem que se amar. Então é isso. Um feliz Dia dos Namorados para vocês, espero que tenham gostado. E como de costume, não esquece de deixar seu like e de se inscrever no canal.